Nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Toda semana nós temos aqui convidados especiais para um bate-papo, para um tempo de comunhão, um tempo de qualidade e muitas experiências compartilhadas. E isso é um oferecimento do América Parque, que é o nosso patrocinador oficial deste podcast. É o melhor parque aquático do estado do Paraná, que fica ali próximo à região de Campo Mourão, cidade de Iretama. Conheça um pouquinho das estruturas nesse vídeo que está indo ao ar agora. Sol, água e felicidade se encontram no América Parque, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. E o meu convidado de hoje é muito especial, porque faz parte da minha história. Eu o vi pregar pela primeira vez na cidade de Porto Seguro, Bahia. Eu tinha apenas 16 anos, hoje já estou com 33 anos. Ele era muito novo, não tinha nada de cabelo branco. Hoje está com os cabelinhos brancos, mas eu acho que ele está mais elegante, está mais charmoso agora com esses cabelos grisalhos. Estou falando do pastor Denilson Lima. Pastor Denilson, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Eu falo naquela câmera? É naquela ali mesmo. Olá, gente, graça e paz, alegria minha estar aqui participando desse podcast, estar revendo o Fábio, como vocês já sabem. Quando eu estive com ele a última vez, eu era bem mais jovem. E ele, da mesma forma, eu já estou com 52, sou vovô, me respeita, viu? Todo respeito. Satisfação, meu amigo, estar aqui com você. Satisfação toda minha, pastor Denilson. E o pastor Denilson está aqui à mesa conosco hoje também, devido à liberação aí do pessoal que trouxe ele da Igreja Antonina. Fica aqui a minha palavra de gratidão, pastor Fábio Pimenta, pastor Gesiel, pastor de jovens ali da cidade de Antonina. Deus abençoe e muito obrigado, tá, Gesiel? Está aqui à mesa conosco. E o pastor, o homem da tesouraria, da Casa do Tesouro. Não deveria entregar, não, né? Não. Seja bem-vindo também, eu não tá? sabia, Obrigado, não sabia obrigado. que ele é o homem das finanças, hein? É o homem que tem a continência. Era para manter esse segredo, né? É o homem que tem a chave de Davi, pastor. Olha só. O professor Fábio Pimenta está perguntando. Perguntando? Onde é que nós estamos? Onde é? Aí, pastor Fábio Pimenta, estamos aqui no estúdio do Eu Acredito Podcast. Pra ele, né? Pastor Denilson Lima, olha só que honra tê-lo aqui. Conhecemos o senhor como conferencista, como pastor, escritor. O senhor tem um seminário também, tem uma conferência, não é? Tenho um seminário sobre o Apocalipse, né? Também sobre o tabernáculo, tem sobre a história da igreja, sobre Gênesis, o princípio de tudo. Mas o que as igrejas mais solicitam é sobre o Apocalipse, sobre o tabernáculo. É um assunto muito relevante para esse tempo também. O Apocalipse sempre foi relevante em todos os tempos, né? Hoje, eu diria que para aqueles que têm um entendimento sobre o Apocalipse com relação a sinais, eles entendem que esse tempo é um tempo que elucida muitas questões da escatologia. E hoje eu não sou mais aquele escatólogo que traz no bojo aquela escatologia que eu aprendi há 20 anos atrás. Eu me considero hoje um escatólogo mais revisado. Atualizado? Não, revisado. Revisado. Porque antigamente eu entendia que, por exemplo, Mateus capítulo de número 24 é um capítulo que fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu entendia dessa forma, mas hoje eu já não entendo, por exemplo, que Mateus 24 fala sobre o arrebatamento da igreja, porque a proposta de Jesus em Mateus capítulo 24 é uma proposta de uma escatologia nacional para o seu próprio povo. Então, Mateus 24 seria só para os judeus? 99% sim.
Mas aí o senhor já confronta, porque quem aprendeu a vida toda, eu particularmente, que Mateus 24 era uma abordagem sobre... Uma das melhores abordagens escatológicas sobre o fim, sobre os princípios das dores. Então, não era para a igreja no geral, era para os judeus. Para os judeus. A escatologia de Jesus é uma escatologia nacional, é uma escatologia como dos profetas veterotestamentários. Ele fala para o seu próprio povo. A verdade é que o que está acontecendo em Mateus capítulo 24 é que Jesus está visitando o templo. Jesus está visitando o templo. Todo mundo sabe que Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e a partir dos 30 anos é que ele sai de Nazaré e ele passa a residir na cidade de Cafarnaum. E era de Cafarnaum que Jesus saía, pregava, voltava. Nem sempre Jesus estava em Jerusalém, o centro religioso. E todo mundo sabe que quando Jesus nasceu, os romanos já estavam na terra desde o ano 62 a.C., quando Aristóbulos e Hircano, que eram descendentes dos macabeus que estavam brigando, Hircano II era o sumo sacerdote, e o seu irmão Aristóbulo era o rei. E por conflitos internos, a mãe de ambos, que era Alexandra Salomé, convida os romanos para apaziguar a briga entre os dois irmãos. E os romanos chegaram em Jerusalém e em 3 meses resolveram a situação. E no ano 37 a.C., os romanos financiam o exército mercenário de Herodes, que marcha pela Judéia e acaba tomando Jerusalém de assalto. E Herodes é empossado como governador de Jerusalém. E uma das primeiras coisas que Herodes fez, apesar de ser odiado por demais pelos judeus, foi a reforma do templo. Então, ele além de reformar o templo, ele dobrou o templo de tamanho. Pátio das mulheres, dos gentios, fez o pórtico, a Suprema Corte, né, que era o Sinédrio em cima dos pórticos. E o templo estava ficando deslumbrante, né? Flávio Joséfo dá detalhes sobre o templo, né? E os discípulos, como todos judeus, estavam felicíssimos com a reestruturação do templo. E um dia que Jesus visita o templo, quando está saindo do templo, os discípulos perguntam: mestre, viste a estrutura do templo? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles saíram dali, os discípulos não entenderam e não aceitaram o que Jesus estava falando. Como assim o templo vai cair? Porque o templo para o judeu é tudo. O templo é tudo. Sim. E aí eles saíram dali, foram para o Monte das Oliveiras, e chegando no Monte das Oliveiras, assentado, os discípulos em particular foram até Jesus e perguntaram: mestre, fala-nos a respeito dessas coisas. Quais coisas? Como assim o templo cair? Não estava pedindo uma informação sobre quando seria o fim. Estava... Era inaceitável o templo ser destruído. Aí os discípulos perguntam: fala-nos a respeito dessas coisas. Quais coisas? Sobre o templo cair. Como assim? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A vinda aqui não é o arrebatamento. A vinda aqui é parousia. É a vinda para o estabelecimento do governo milenar. Aí Jesus começa a pontuar algumas coisas. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores, que finaliza no versículo de número 8. Aí Jesus fala sobre religião, falsos cristos, ele fala de guerras, que é política, ele fala sobre pestes, que é social, e ele fala sobre terremotos, que é natureza. Se você fizer um levantamento sobre todos esses acontecimentos, sempre houve falsos cristos. Principalmente nos dias de Jesus, era o que mais tinha, eram falsos cristos. Mas contextualizando aí, então, esses acontecimentos que Jesus está falando seria após o arrebatamento da igreja? Você pode conectar esses acontecimentos também com Apocalipse, capítulo de número 6.
Mas se você levantar dados, porque você não tem como ser contra os números. Sempre houve guerras. Era comum, por exemplo, nos dias de Jesus, levantar-se vários Cristos, vários Messias, porque a proposta do Messias que se levantava, e tem até em Atos dos Apóstolos, eu acho, capítulo 7, um certo Teudas. Lembra? Sim. O Teudas, centenas de homens. Era muito comum. Eu sou o Messias. Qual era a proposta desses Messias? Era expulsar os romanos da terra. Porque os romanos empobreceram o povo judeu. Eles tinham aproximadamente 5 modalidades de cobranças de impostos, né? 5 modalidades. Era. E os judeus viviam debaixo desse jugo de Roma. Desse jugo de Roma por causa para manter a luxúria do imperador e a militarização do império, né? Porque não teve um império mais militarizado que os romanos. Os romanos eram extraordinários. Eu acho que nós devemos mais aos romanos que aos gregos. A gente entende de pavimentação, infraestrutura, estradas, rodagens por causa dos romanos. Então, os romanos, eles escravizavam o povo. O povo tinha necessidade do básico, que alguns interpretam como socialismo, mas não tem nada a ver. O povo estava empobrecido por causa do governo de Roma. Eles tinham necessidade do básico, pão e peixe. Aquele povo que está seguindo a Jesus ali, aquele povo não está atrás de salvação. Eles querem comer, eles estão com fome. Eles estão com fome. Mas então o povo via em Jesus uma espécie de beneficiário, né? Isso, eles perfeitamente. E você percebe que depois Jesus é levado para a cruz porque eles queriam que o Messias expulsasse os romanos da terra. Independência ou morte? Era mais ou menos assim. Então, muitos falsos cristos se levantaram naquela época. Reza Aslan, por exemplo, menciona... Tácito menciona muitos falsos cristos que se levantavam e os romanos matavam eles. Atronges, Simão Galileu, Simão filho de Cóstiba. Esses eram cristos, falsos messias que se levantavam com a proposta de expulsar os romanos. E os romanos matavam esses messias. E era fácil ajuntar grandes multidões seguindo esses messias, porque o povo queria se livrar dos romanos de todo jeito. Todos que se declaravam como messias eram considerados como heróis, né? Isso mesmo. Então, falsos cristos, se você fazer um levantamento, sempre houve guerras na Terra. Sempre houve guerras. Sempre houve muitas guerras. Principalmente dos descendentes de Ismael e de Isaac, né? Aí já muda de figura, né? Porque essa situação dos palestinos, né, dos árabes com os judeus... Isso já vem de muito tempo, né? Eles querem Jerusalém. Eles querem Jerusalém. E isso envolve todo um contexto histórico, né? Porque quando Jesus disse que o templo seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derribado, essa profecia se cumpre 40 anos depois da ressurreição de Jesus, no ano 70 da era cristã. Os romanos, me parece que solicitaram 5 talentos de ouro do templo e a cúpula sacerdotal enviou uma carta ao imperador dizendo que esse ouro não seria enviado. E aí eles designam o Tito Flávio Vespasiano, um general implacável que cerca Jerusalém por cerca de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Flávio Josefo vivia nesse tempo dentro de Jerusalém. Inclusive, os judeus não gostam de Flávio Josefo, você sabe disso, né? Porque eles têm Flávio Josefo como um traidor. Porque Flávio Josefo se rendeu aos romanos. Também, se ele não se rendesse aos romanos, não teria as obras de Flávio Josefo, né? Mas ele descreve com detalhes o que aconteceu naqueles dias. Ai das grávidas, lembra? Sim. Muitas mulheres foram mortas nesse tempo. Os judeus desciam as mulheres através de cordas pelos muros durante a noite. E essas mulheres, quando eram descidas através dessas cordas pelos muros da cidade,
a soldadesca pegava essas mulheres e levava à presença de Tito Flávio Vespasiano e disse que com a ponta da espada abria as barrigas das mulheres. Assim como dos homens, porque saiu uma notícia dizendo que os judeus que tentavam fugir, eles estavam levando consigo as pedras preciosas do templo na barriga. Aí eles abriam a barriga Era. para verificar se de fato tinha. Isso mesmo. E nessa época, Flávio Josefo disse que crucificava-se cerca de 500 judeus por dia, a ponto de fazer uma floresta de cruz em volta de Jerusalém, e procurava-se uma árvore cujo caule sustentasse um judeu e não encontrava diante de tantas crucificações que foram feitas. Mas isso por conta do cristianismo ou pelo ódio de Roma aos judeus? Porque os judeus se rebelaram, né? E é por isso que ele cerca Jerusalém. Flávio Josefo diz que a fome tomou conta da cidade, que confundia as emoções das pessoas. E todo mundo caía, era como se fosse uma espécie de noite fúnebre. As pessoas caíam pelas ruas da cidade, depois de vaguear pelas ruas, e todos que morriam olhando para o templo. E aí, depois de mais de um ano, né, 1 ano, 2 meses, 1 ano e 3 meses depois, Tito Flávio Vespasiano deu ordem aos soldados com as flechas incendiárias. E eles atiraram as flechas, e as flechas encravaram no templo, e o templo pegou fogo. E aí os soldados romanos invadem Jerusalém, e ao mesmo tempo que eles brigam com os judeus lá dentro, outros já estão no templo, a ponto de eles destruírem até as alvenarias do templo, só para se cumprir o que Jesus havia dito, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, isso quer dizer que Mateus 24 então já se cumpriu? Algumas coisas sim. Mas você percebe que Mateus capítulo 24, por exemplo, versículo de número 15, Jesus diz assim: lembrai-vos do profeta Daniel, quando a abominação estiver no lugar santo. Isso não se cumpriu, evidentemente, se cumpre com a manifestação do anticristo. Potências do céu serão abaladas, não é? Sim. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, que muitos crentes têm como arrebatamento da igreja, e não é. Fala de abreviação do dia, né? Abreviação, se aqueles dias não fossem abreviados, que eu entendo que seja com relação ao cerco à cidade de Jerusalém. Porque o anticristo liderará um poderoso exército que sitiará a cidade de Jerusalém, que é Apocalipse capítulo de número 19, e os judeus não vai ter como se defender por muito tempo. Então, essa abreviação dos dias não está falando, de fato, do dia que está passando mais rápido? Não, de forma alguma. De forma alguma. E fala também sobre o evangelho do reino nesse contexto aí, né? De ser pregado às nações. Pois é. Mas os anjos pregaram no período da tribulação. É que a maioria dos crentes entende que Mateus 24 se interpreta dessa forma, que tudo ali, por exemplo, a juntar os escolhidos. Os escolhidos ali não é a igreja, é o povo judeu. Não está falando, então, da igreja, especificamente, não, do povo do judeu. De forma, maneira alguma. Então, para compreender, algumas coisas que foram faladas em Mateus 24 já se cumpriram. Sim. E o que não se cumpriu ainda não é relacionado nada à igreja, só ao povo não é judeu? relacionado à igreja, ali é com relação ao povo judeu. Por exemplo, quando o anticristo, ele vai... Você sabe que o anticristo ele tem 7 cabeças, que fala de astúcia, de sagacidade, ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres representam 10 nações que se aliarão a ele. É só ler Apocalipse 17, verso 12, que fala desses 10 chifres do anticristo, que são 10 nações bélicas que se aliarão a ele numa coalizão extraordinária, quando vai sitiar a cidade de Jerusalém para destruir. Zacarias completa isso no capítulo 2, capítulo de número 8, capítulo de número 12. Jerusalém será cercada,
A Nova Jerusalém está descendo do céu com a igreja, porque a igreja foi arrebatada. E aí já entra outro assunto, que é o pós-tribulacionismo, porque entende que o arrebatamento da igreja acontece em Apocalipse 19, por ocasião da parousia, quando Cristo vir visivelmente. Sim. Mas no capítulo 19 de Apocalipse, a igreja está com ele. É só você ler o capítulo 19, verso 7, 8 e o versículo de número 14. Está escrito que a igreja está com ele. Como que Jesus vem, no capítulo 19, Jerusalém está cercada por um poderoso exército. Os judeus não têm como se defender por muito tempo. É por isso que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Aí, no capítulo de número 8 de Zacarias, diz que Deus enviará sobre os judeus o espírito de graça e de súplica. E eles vão clamar a Deus. Eles vão clamar a Deus. É quando Jesus aparece visivelmente para socorrer os filhos de Israel. E exatamente nesse momento, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Aqueles que receberam a marca da besta, eles morrerão pela espada que sai da boca do cavaleiro que está montado no cavalo branco, que é Cristo, no capítulo 19. Aí haverá o julgamento das nações, a prisão de Satanás e o estabelecimento do governo milenar. Nesse momento que Cristo aparece visivelmente, a igreja está com ele. Então a igreja não vai ser arrebatada no capítulo 19. Essa ideia de que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação não tem fundamento bíblico. Então o pós-tribulacionismo não tem fundamento bíblico nenhum. Não, eu acho que não. É fazer um malabarismo para você arrebatar a igreja depois da grande tribulação. Outro detalhe, o pós-tribulacionismo acha que, defende que a igreja será arrebatada ao som da última trombeta, que é a 7ª trombeta apocalíptica. E se você fizer uma análise, a 7ª trombeta apocalíptica, que toca no capítulo 11 de Apocalipse, o evento que diz respeito ao toque dessa 7ª trombeta não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Então eles acham que a 7ª trombeta toca, que é a última, e a última trombeta mencionada por Paulo não é com relação à 7ª trombeta do Apocalipse. Então vamos lá, para que os ouvintes, né, vocês que vão assistir aí esse podcast, o pós-tribulacionismo é assim, vamos lá. Se Jesus vem depois da grande tribulação, então eu saberei quando Cristo vai vir. O anticristo se manifesta, haverá um pacto com a nação de Israel, conforme Daniel 9:27, de 7 anos. Então, eu conto 7 anos e espero Cristo voltar. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, eu saberei quando Cristo vai voltar. Então, o pós-tribulacionismo cai por terra, já começando aqui no capítulo 19. O anticristo se manifesta, eu conto 7 anos, e aí Jesus vem e arrebata a igreja. Então, eu saberei quando Cristo vai voltar. Isso cai por terra a doutrina da iminência. A doutrina da iminência. Se Jesus vem a qualquer momento, como que eu vou esperar Cristo depois da grande tribulação? Então, a doutrina da iminência, ela cai por terra. Ou seja, você acaba tendo uma percepção de quando Jesus vem. Não, mas isso é lógico. O anticristo se manifesta, eu conto 7 anos e espero Jesus voltar por ocasião da sua vinda visível. Eu saberei quando Cristo vai arrebatar a igreja. Mas, quando você lê o capítulo 19, a igreja está com ele. A igreja está com Cristo. Deixa eu ler aqui. Sim. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, versículo de número... Vamos lá? O versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Capítulo 19, versículo de número 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem se veste de linho fino, branco e puro é a igreja. Capítulo 19 não é a parousia, a vinda visível? Sim. A igreja está com ele. Olha a igreja no versículo 14.
E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A igreja está com ele. Então a igreja não foi arrebatada aqui no capítulo 19. Eu não sei se você entendeu, mas eu posso repetir. Eu estou entendendo a sua visão, sua perspectiva. O anticristo se manifesta, Certo. tem um pacto de 7 anos com a nação de Israel, Daniel capítulo 9, versículo 27. Segundo o pós-tribulacionismo, Jesus virá no final da grande tribulação. Se ele vai vir e o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação, então eu saberei quando ele vai arrebatar a igreja. É só eu contar 7 anos depois do pacto do anticristo e aguardar a sua volta para Sim. arrebatar a igreja. Sim. É como definir arpazo e parousia. Isso. Arpazo é a retirada brusca e sobrenatural. O arrebatamento, o rapto. A parousia é a vinda visível. O rapto será para um grupo, a vinda visível será para todos. Para todos. Para todos. O rapto é apenas para a igreja. Só a igreja. A noiva do Cordeiro. E a pergunta é, haverá salvação no período tribulacional? Haverá sim. Mas os que forem salvos no período tribulacional, eles não fazem parte da igreja. Agora a pergunta que fica, tem linhas teológicas como os calvinistas, os mais reformados, até viu o doutor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. E ele é pós-tribulacionista, Sim. que não haverá salvação na grande tribulação. A questão que fica, se não haverá salvação na grande tribulação, como pode haver salvação pós-grande tribulação? Não fecha essa conta, né? Porque em Apocalipse diz que muitos morrerão e chegarão aos céus de vestes brancas e palmas nas mãos. É impossível não ter salvação no período tribulacional. Impossível. Está escrito em Apocalipse. Esses que vão para debaixo do altar de Deus, eles serão ressuscitados em Apocalipse 20, versículo 4. Vou ler Apocalipse 20, versículo de número 4. Olha só o que está escrito. Qual a dificuldade que você tem em entender esse versículo? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual a dificuldade que você tem para entender esse versículo 4? Ou seja, aqueles que irão morrer no período da tribulação, eles ressuscitarão, em Apocalipse 20, versículo 4, para reinar com Cristo no milênio. É por isso que esses, quando morrem, vão para debaixo do altar de Deus, porque não passaram pela ação intermediária do arrebatamento do corpo. Porque eles ressuscitarão em Apocalipse 20, verso 4, quando Cristo estabelecerá seu governo milenar na terra. Esses foram que sofreram martírios na grande tribulação. Sim, sim. Olha só. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Mas algumas linhas pegam esse texto aí para dizer que esses aí são os judeus, que os gentios e os desviados que ficaram não tem mais chance para eles. Não, isso não tem embasamento bíblico. Com que texto eles justificam que não haverá salvação? Até porque a tribulação será em todo o mundo. Será para todo mundo. Na verdade, as pragas apocalípticas são, em parte, a reprodução das pragas egípcias. E se você sistematicamente fizer uma análise em Apocalipse, você vai entender que, por exemplo, o capítulo de número 9, os demônios, eles saem do abismo para castigar os homens que estão na terra. Que é aqui que o pessoal acha que é helicóptero, né? Uhum. Não tem nada a ver com helicóptero. Então esses demônios vão sair do abismo na grande tribulação. Sim, sim. Existem demônios que estão presos, Apolion, Sim, sim. que vão Na ser verdade, soltos... Apolion e Abaddon são demônios chefes que administram esses demônios que estão no abismo.
Eles serão soltos na grande tribulação. Sim, esses muitos demônios, né? Dentes de leão, eles têm coroa como que de ouro. O termo grego ali é como se eles usassem uma coroa de um impostor. É como que de ouro. E esses demônios são inteligentes, porque eles recebem ordem para não danificar a erva verde da terra, somente aos homens. Então, não é um grupo específico de pessoas, são os homens na terra. Os homens no geral, Os homens não na só terra, os judeus. Agora, que Deus vai tratar como a nação de Israel, ele vai. A tribulação não é especificamente para a nação de Israel. A tribulação é para todo mundo. O anticristo vai reinar na terra. No capítulo 6, ele tem um arco que fala do seu alcance. Ele recebe uma coroa. Ele não tem uma coroa, ele recebe uma coroa. Isso fala de autoridade política, porque o anticristo é religioso e político. A política executará os propósitos da religião do anticristo. E a ordem é esta: religioso e político. Essa é a ordem cronológica. Porque a política, ela executa os propósitos da sua religião. E, como diz Daniel, né? Ele terá um governo com base no engano. E seus 3 pontos principais é um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social mundial único. O anticristo vai reinar na Terra. E o cenário político que nós estamos vivendo hoje seria já um cenário que está se preparando para o governo do anticristo? Sem sombra de dúvida. Como perceber isto? Através das instituições, através da grande mídia. Haverá um sistema de monitoramento no mundo inteiro, né? Na verdade, essa plataforma política vem sendo montada há muito tempo. O mundo aguarda ansiosamente pela manifestação do filho mais importante de Satanás, que é o anticristo. O comunismo tem alguma coisa a ver com o governo do anticristo? Esse viés de esquerda, eu acredito que... Você sabe que o viés de esquerda, ele se opõe a tudo que se chama Deus, a todos os princípios judaico-cristãos. Não precisa você se esforçar para você entender isso. A esquerda não gosta dos judeus. A esquerda não gosta dos judeus. A esquerda gosta dos palestinos, defendem os árabes, os terroristas. Que, na verdade, tudo aquilo que está acontecendo ali, Israel é uma nação extraordinária. Israel, quando vai atacar, na verdade, contra-atacar, porque Israel não sai atacando assim alvos aleatoriamente, ele não anda bombardeando civis, assim. Como dizem, né? Como a grande mídia diz. Como a grande mídia diz. Israel, eles lançam panfletos, avisos, antes de atacar, para que os civis eles evacuem, por exemplo, o lugar. Mas os terroristas, eles colocam crianças, o seu próprio povo como escudo, e às vezes eles até matam o seu próprio povo para culpar Israel. E a esquerda defende isso aí. A esquerda defende terroristas, né? Se Israel baixar as armas, Israel deixará de ser Israel. Não dá para baixar as armas. Não tem como. A esquerda defende que ladrão seja presidente? A esquerda defende tudo que não presta. Toda sorte de gênero, de ideologia de gênero, tudo aquilo que é cristão, tudo aquilo que é judaico-cristão, tudo aquilo que é de princípios morais, tudo que diz respeito, tudo que é de boa fama, tudo que glorifica a Deus, a esquerda. Eu sinceramente, eu não sei como que tem crente que vota na esquerda. Eu não tenho um político de estimação, tá? Quem morreu por mim na cruz foi Jesus. Mas na sua concepção é inadmissível um cristão servo de Deus votar na esquerda? Votar na esquerda. Com as suas ideologias? Sim, o Lula, quando foi, eu acho, no Oriente Médio, na última vez que ele esteve lá, ele preferiu deixar flores no túmulo de Yasser Arafat a visitar o túmulo de Jesus. Quando
a Dilma perdeu para o Bolsonaro, foi isso mesmo? Sim, perdeu. Não, foi a Dilma, não, foi o Haddad. O Haddad perdeu para o Bolsonaro, ela foi pedir auxílio, ajuda lá Para o Hamas. e foi para a televisão, ao Jazeera. E se você quiser buscar aí no YouTube, você busca e você vai ver ela na televisão, Al Jazeera, pedindo ajuda. A esquerda deu até um local em Brasília para o Estado palestino. E a Palestina não é um Estado. Na verdade, a esquerda demorou para se posicionar agora contra os grupos terroristas, tanto o Hezbollah quanto o Hamas, que estava atacando Israel, feriram inúmeras crianças. Eles estavam com dificuldade de dizer que esses grupos eram terroristas, né? É assim como tem dificuldade em falar que a Venezuela é uma ditadura. Eu estive nos Estados Unidos o mês passado. Eu sempre vou à América e sempre que eu, por exemplo, desço em Miami, tem muito cubano por lá. Mas são muitos mesmo. O venezuelano tem demais. Você quer voltar para a Venezuela, quer voltar para... Ninguém quer voltar. Ninguém quer voltar. Milhões de pessoas foram embora desses países aqui, Cuba, Venezuela... agora estão indo embora também lá do Ortega, Nicarágua. A ditadura, o socialismo, que é uma miniatura do comunismo, não deu certo em lugar nenhum do mundo. E na China comunista? A China é comunista, com a visão capitalista. O antigo ditador da China, ele não tinha a visão capitalista que o Xi Jinping tem. A China hoje é superpotência industrial. Nos últimos 20 anos... Não agora, depois que derrubou o governo de Donald Trump. A China se tornou superpotência industrial, mão de obra barata. Depois da doença... made in China, iPad é made in China, tênis Nike, iPhone, Samsung, é made in China, é mão de obra barata. Os carros chineses agora também, o BYD, os elétricos... Perfeitamente. Na China, hoje, existem 200 milhões de câmeras. É impossível um chinês desaparecer na China. Tudo lá é controlado. A China desenvolveu uma forma de capitalismo, a China é superpotência industrial, etc. e tal. Vai viver lá, então? Vai viver lá. Tudo lá é monitorado, meu amigo. Então... Tudo lá é monitorado. Se você falar mal do governo chinês, você tem um score. Seu filho perde direito a ter a creche... o seu passaporte é confiscado, você perde seu emprego, direito à universidade. Você tem que viver debaixo daquele regime que é um regime ditatorial, que é um regime de comunismo. Mas hoje, por exemplo, tudo que a gente... Eu fui em Parauapebas esses dias, ouro, prata, ferro, tudo são os chineses que compram. Tudo vai para lá. Os chineses hoje exportam para todo lugar do mundo. Inclusive, exportam até o seu próprio povo chinês, né? Depois da doença mundial, então, eles tomou conta praticamente do mundo, né? Tomou conta. E que eu acredito que foram os chineses, com cientistas inescrupulosos, que criaram e desenvolveram a Covid-19 com 2 propósitos, né? Político e seletivo. Eu estava vendo uma matéria sobre a China, essa questão de monitoramento do país em geral, sobre as câmeras. Ninguém anda mais com dinheiro. Vai em mercado, ali mesmo já tem uma autenticação dentro do corpo, que a pessoa não anda com dinheiro nem com cartão, mas se ela passou ali pelo caixa, já é cobrado tudo, e aí vai diminuindo. A China, o governo chinês, esse monitoramento, seria um protótipo do governo do anticristo para identificar quem tem a marca ou não? Olha só, a nossa tecnologia hoje de internet é 5G, né? Eles estão desenvolvendo 6G. A internet que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, vem via cabo, né? Mas tem a internet do Elon Musk também, né? Que é via satélite. Na verdade, no governo do antigo, nós vivemos um prelúdio, né? Nós vivemos um ensaio. Todo lugar tem câmera hoje.
Todos os lugares. Você anda pelas ruas, tem uma câmera. No período tribulacional não vai ser fácil para quem ficar aqui. É um tempo apocalíptico de monitoramento, de perseguição. E através da Covid-19, nós entendemos que é fácil controlar o mundo politicamente. Olha a máscara. Meu amigo, eu fui algumas vezes para o norte do país, e nordeste também, e você andar por estradas, mata adentro, e ter aqueles pontos, né, que as pessoas vendem lanche, Sim. uma caixinha de isopor, lá dentro do mato. A pessoa usando máscara, irmão. Quem ia no mercado sem máscara? Ninguém. No avião, você não... Eu briguei com muito comissário de bordo, aquilo sufocando. Falei, você tem tara por máscara, amigo. Não, mas não pode. No aeroporto, você não comprava, não vendia, entendeu? Por conta do uso da máscara. E a máscara foi, assim, um sinal que é fácil controlar o mundo politicamente. E tinha aquela questão aferidor também, que tu não poderia entrar em um estabelecimento sem saber se tu estava doente ou não. A Covid-19 não foi a maior peste. A AIDS matou mais, a malária mata mais, a AIDS, a febre amarela, a peste negra. Mas a questão é que a Covid-19 ela veio com esse projeto político e seletivo. E eu insisto que uma das coisas dentro desse contexto político foi derrubar os governos de Donald Trump e do presidente do Brasil. Então foi derrubar a América, que era a maior potência na época, né? É muito triste você chegar assim na América e você ver aquela infraestrutura da América e você vê que aquilo está, cada dia que passa, ruindo. Porque o desejo da China é acabar com o capitalismo dos Estados Unidos. Mas não apenas a China, os muçulmanos, os islâmicos desejam destruir aquela nação de qualquer forma ou maneira. Por quê? Porque os Estados Unidos em si sempre foi uma arma de defesa de Israel, em favor de Israel? Também. Eles têm os Estados Unidos como o grande Satã. O grande Satã. Você sabe que Manhattan era para ser em Recife, né? Não sabia. Porque os judeus que saíram da Holanda se estabeleceram em Recife. E teve por alguns problemas... Recife aqui no Brasil mesmo? Sim. Manhattan era para ser no Brasil, amigo. E os judeus saíram daqui e foram para lá. Enfrentaram muitas dificuldades, mas eles se estabeleceram lá. Em Manhattan, quem manda é o povo judeu. Só que os árabes agora... me falha o nome do hotel que eles compraram agora. Eles estão comprando vários empreendimentos ali em Manhattan, porque tudo por trás disso tem um jogo político. Em Nova York é um governo de esquerda. E o desejo e olha que islamismo não tem nada a ver com os chineses. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles estão unidos por um propósito. Sim, perfeitamente. Então, vamos lá, Manhattan era para ser no Brasil. Isso mesmo. Tinha um grupo de judeus aqui. E o propósito da China foi destruir o poder dos Estados Unidos do Brasil. Então, o Brasil e os Estados Unidos têm alguma coisa a ver também com esse cenário apocalíptico? Sem sombra de dúvida. O Brasil? O Brasil é o Brasil. O Brasil é o país mais rico do mundo. A gente alimenta 1/3 da população mundial. Você sabe o que é você alimentar todos os dias 1,9 bilhão de pessoas? 2 bilhões de pessoas? Come da nossa mesa, meu amigo. Se o Brasil fechar a porteira, a gente vive aqui tranquilo.
A gente tem água, a gente tem ouro, a gente tem petróleo. Nióbio. A gente tem a maior reserva de nióbio do mundo. A questão é que o Brasil sempre esteve na mão de políticos corruptos. Na verdade, o mal do Brasil é o brasileiro, o jeitinho, entendeu? O Brasil é o país mais rico do mundo. O agro é forte. O agro é forte, que a esquerda odeia o agro. Amazônia. Amazonas. Nós temos tudo, amigo. Aqui nós temos tudo. Tudo, absolutamente tudo nós temos no Brasil. Tem muito chinês aqui no Brasil, você sabe disso, né? Sim. A China está comprando empresas e tirando os funcionários, exonerando os funcionários e colocando chinês para substituir brasileiros. E a China exporta chineses também por uma razão. Lá não tem comida, né? Lá não tem comida. É comida sintética. Se você procurar um jegue no Brasil, lá no Nordeste... Eu sou nordestino, tu é da Bahia. Sim. Vai lá na Bahia, procura um jegue para tu ver se tu acha. É raro. Quem tem um jegue hoje, meu irmão, um jumento... é animal de estimação. É um animal de estimação, tá escondido. Saindo ali de Feira de Santana, ali, em direção a Juazeiro da Bahia, você tinha que ir com muito cuidado, porque jegue é o que mais tinha jumento na estrada. Você sabe disso. Sim, sim. Anda lá pela Bahia, Piauí... Não tem mais. Pernambuco... Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, anda por todo o Norte, Sergipe, você não encontra mais um jumento. Os chineses comeram todos. É mesmo. Não, procurem no YouTube aí, vocês vão ver vários abatedouros de jumento que eles construíram. Eles construíram. Eles estavam comendo até as jumentas grávidas. Eles estavam matando e comendo também o jumentinho. Tem várias ONGs protestando contra esses abatedouros de jumento. O chinês come tudo, né? Cobra, aranha, lagartixa, rato, cachorro, o satanás que apareceu, o chinês come, irmão. Eles estão correlacionados com esses senhores do mundo a fim de governar a humanidade? Tem um propósito, sim. Que eu acho que esse projeto seletivo e político envolve, sim, os senhores do mundo. Bill Gates, George Soros. Fazem parte dos Illuminati, né? Rockefeller, Builders, Illuminati, né? Eu evito muito essa escatologia de jornal sensacionalista, mas que existe esse pano de fundo por instituições puramente humanas como ONU, Unesco, sem nenhum tipo aqui de sensacionalismo. Tá? Ou teoria de conspiração, sim, né? Sim. Vamos lá. Você já assistiu aquele vídeo sobre a inauguração do túnel de São Gotardo? Não assisti. Não, é 18 minutos o vídeo. Assiste para você ver. Vou ver. Você viu aquele leopardo que foi colocado em frente da sede da ONU? Vi. Que tem tudo a ver com Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo de número 2. A Copa do Catar, o cavaleiro do cavalo branco. As Olimpíadas agora na França, Sim. o cavalo mais uma vez aparece. Gente, sem nenhum tipo de sensacionalismo, mas isso é o mundo anunciando de forma escancarada que eles aguardam um governo mundial que é o anticristo, o homem do pecado, a ponta pequena, o rei feroz de cara. O anticristo já está entre nós? Eu não sei te dizer. Agora, seria, assim, muita audácia da minha parte falar, é possível que ele já tenha nascido. E eu entendo que ele venha de um país do Oriente Médio. agora vamos lá. O senhor falou que pode ser que o governo da esquerda, partido de esquerda, seja ele que esteja preparando esse cenário para o anticristo. A esquerda odeia o cristianismo, certo? Certo. A religião mais conhecida no mundo hoje é o cristianismo. Ou não? Mas não é a maior religião do mundo. Mas a mais conhecida.
É. Por causa do Cristo. O comunismo, essa galera da esquerda odeia o cristianismo. Sim. Já os de direita, partido de direita, é o pessoal que tem uma simpatia pelo cristianismo e a Bíblia diz que o anticristo terá uma grande influência religiosa e política. Sim. Por que o anticristo vem de um governo de esquerda e não de direita? Olha só, no final eu acho que a política ela é indecifrável. Nós, assim, defendemos a política de direita por conta da proposta da política de direita. Liberdade de expressão, princípio judaico-cristão. É por isso que nós defendemos mais uma... Nós temos também que estar de um lado, né? Sim, posicionamento. A gente temos que nos posicionar. E a direita, com suas propostas, ela está mais próxima daquilo que a gente defende. É por conta disso. Por conta dos princípios e valores. Isso. Agora, por outro lado, a esquerda, ela escancaradamente é contra tudo aquilo que a direita defende. Agora, se eles se unem num propósito, nos bastidores, aí é outra coisa. Que também há essa possibilidade. Há essa possibilidade. De todos estarem trabalhando para fazer a humanidade fantoche. Perfeitamente. E envolve dinheiro, né? É muito dinheiro injetado em congressos nacionais, em políticos. O islamismo está por trás disso, né? Que é a maior religião do mundo hoje, é o islamismo. Sim. Agora, pastor Denil, se eu fosse perguntar para o senhor, segredos que não me contaram sobre Mateus capítulo 24, o que o senhor diria? Eu diria que seria bom você estudar sistematicamente esse capítulo 24. Aconselho também ler Lucas capítulo de número 21 e Marcos capítulo 13. E você vai chegar a uma conclusão de que o que Jesus está falando não é para a igreja, e sim para o seu próprio povo, o povo de Israel. Tudo que Jesus fala no capítulo 24, se está em Jerusalém, foge para os montes. Você não está em Jerusalém. Deixa eu ler aqui o capítulo 24, sim. Só alguns versículos. Então há segredos no capítulo 24 que muitos crentes não sabem? Os crentes estão esperando sinais. E eu tenho vários amigos escatólogos que defendem que Mateus 24 são sinais para o arrebatamento. Não é necessário sinais para o arrebatamento da igreja. Se é iminente, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que é que Paulo diz? Depois... Depois nós que estamos vivos... Vamos lá outra vez. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos... nós. Paulo esperava Jesus em seus dias. Vamos de novo? Sim. Depois nós que estamos vivos. Paulo está dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos... Então, Paulo esperava Jesus em seus dias. Não é necessário um sinal para que Jesus arrebate a igreja. Porque a doutrina do arrebatamento, a doutrina da iminência, ela cairá por terra. Jesus vem a qualquer momento. E esses sinais que sempre foram pregados, nação contra nação, reino, já acontecia na época? Pois é. Se você fizer uma análise rapidamente... Deixa eu abrir aqui só para você. Por exemplo, guerras. Na Idade Média, houve várias guerras dos visigodos, dos normandos, dos cruzados. 9 guerras dos cruzados. Aqui são guerras expressivas, tá? Invasão da Europa, no século XVI até o século XIX. Guerras em vários países, polaca, sueca, holandesa, dinamarquesa, da Associação Espanhola. Olha, a Guerra dos 7 Anos, da independência dos Estados Unidos. São guerras expressivas do ópio. Guerra do ópio, Primeira e Segunda Guerra do Ópio. Guerra Civil Americana, Revolta Armada.
Primeira Guerra Mundial, não lembra? Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, então Jesus que na verdade não foi no mundo inteiro, mas é considerada Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, então Jesus já era para ter vindo e arrebatado a igreja. Sempre houve guerras. No nosso tempo, aqui no século XXI, guerra do Afeganistão, do Iraque, da Síria, guerra da Rússia versus Ucrânia, agora essa intensificação na guerra entre palestinos e Israel. Então Jesus já era para ter voltado. Mas nunca houve tantos sinais, conforme a Bíblia diz, de forma simultânea, como está vendo nos nossos dias. Quais, por exemplo? Por exemplo, a gente teve uma doença mundial que pode entrar entre as pestilências, ao mesmo tempo estava tendo guerra entre Ucrânia, Rússia, Israel e os palestinos. Antes já houve essas pestes. Mas de forma simultânea, tudo. Aí terremotos. Terremoto sempre houve. Mas eu digo assim, Agora, simultaneidade, tudo junto. A terra, ela está gemendo desde que o homem pecou. Olha o texto de Oséias. A terra não está gemendo agora não, amigo. A terra não está gemendo agora. A terra está gemendo desde muito tempo. Inclusive, em Romanos capítulo de número 8, o apóstolo Paulo, ele ratifica a fala de Oséias no capítulo 4, tá? E eu vou ler Oséias 4 aqui rapidamente. Olha só o que Oséias no capítulo 4, ele fala. Olha o que Oséias fala no capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar e há homicídios sobre homicídios. Olha o 3. Por isso a terra se lamentará. E qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. A fauna e a flora é afetada por causa do pecado do homem. Não é agora. Não é agora. Agora, olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo de número 8. Olha o que Paulo fala, Romanos 8, versículo 22. Olha só. Porque sabemos que toda a criação geme. Paulo já sabia. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Maremotos. Eu sei que os sismólogos falam que existe uma intensidade maior com relação aos terremotos. Mas a terra sempre esteve gemendo. É o que Paulo está dizendo. Não sou eu. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Aí eu te pergunto, por que a terra está gemendo? Por causa do pecado do homem? Por causa do pecado do homem. E por que ela geme? Porque ela quer que Cristo reine sobre ela. Perfeito, perfeito. Inclusive, as taças que Deus vai derramar na terra é para purificar a terra para o último Adão, não é o segundo, é o último Adão reinar sobre ela. Por isso que a terra será purificada. Olha o que diz o versículo 23. Eu vou ler o 22 e o 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você entendeu o que é aqui? Perfeito. Que a natureza, ela geme porque ela quer Cristo reinando sobre ela, e nós gememos porque estamos aguardando o arrebatamento. A gente não quer ficar aqui na terra. Então há 3 gemidos nesse contexto aí: terra, nós e o Espírito Santo. Isso mesmo. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a terra sempre esteve gemendo. Houve um terremoto, Jesus está voltando. Então Jesus sempre esteve. Então a expressão Jesus está voltando é a mais correta, porque ele sempre esteve voltando. Sempre só não chegou voltando. Ainda. Não, me corrija se eu estiver errado. Sempre houve guerras, então Jesus sempre esteve voltando. Então a fala de Jesus em Mateus 24 associa-se a uma fala que ele vai vir em um dia comum. É a mesma coisa que fala como foi nos dias de Noé. O homem casava e dava-se em casamento. Eu entendo que seja mais com relação a Enoque, amigo. Capítulo 5 de Gênesis. Ele andava com Deus e Deus para si o tomou. Tem uma base para um arrebatamento aqui, não? Posso dar uma... Sim.
ele está retardando a vida dele, então, porque ainda alguns não estão totalmente preparados e ele quer que se salve. John Walvoord, ele disse que você não pode desassociar harpazo, faneroses e parousia. Porque parousia é a vinda visível, não é? Sim. A vinda visível quando todo olho verá. Certo. Harpazo, O rapto. que é o rapto, ele conecta essas três expressões dessa forma. Parousia é a vinda de um rei que está visitando um país, os seus termos, por exemplo. Harpazo é um grupo de pessoas que sai destes termos do rei que está vindo para encontrá-lo no caminho. Entendeu? Sim. E faneroses é este rei vindo com esse grupo de pessoas para este lugar. O Walvoord, ele conecta essas três expressões dessa forma. Então, Jesus está vindo, que é a parousia, a igreja sai para encontrá-lo no caminho e vem com ele. Perfeito. Perfeita colocação. Porque a nova Jerusalém vai pairar na nossa atmosfera. As potências do céu serão abaladas. Não é arrebatamento ali em Mateus 24. As potências do céu serão abaladas porque a nova Jerusalém ela vai pairar na nossa atmosfera. É quando Cristo sairá de dentro da cidade com a igreja e aí vai acontecer aquilo que anteriormente eu disse. O anticristo e o falso profeta que lidera esse poderoso exército em volta da cidade de Jerusalém, eles serão lançados no lago de fogo porque eles inaugurarão o lago de fogo. Os que receberam a marca da besta, eles serão mortos pela espada que sai da boca de Jesus, que é o poder da vida e da morte. Haverá o julgamento das nações, bodes à direita e bodes à esquerda e ovelhas à direita. A prisão de Satanás, o estabelecimento do governo milenar, que muitos não acreditam que haverá um milênio literal. É lógico. O milênio é inteiramente para Israel, ainda que as demais nações gozem dos privilégios do reino. É quando Israel estará de posse de tudo que Deus prometeu a seus pais, lhes daria Abraão, Isaque e Jacó. Então haverá 1000 anos literais. Vai acontecer mesmo. É lógico. Primeiro, Jesus, no capítulo 14 de Zacarias, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, literalmente. No capítulo 19, Jesus não vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, sim ou não? Sim. Agora eu vou ler Apocalipse. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. A partir do versículo de número 7. Olha só. Apocalipse 20, a partir do versículo de número 7. Apocalipse 20, a partir do versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Tem gente que diz assim... Acabou o milênio, Satanás não será é? solto. Não, Satanás está solto. É. Tem um... A internet deu voz a um monte de gente que não era para ter. Mas só não acredita que Satanás está solto? Não, que Satanás está preso. Eles dizem que Satanás está preso. Está preso, isso. Satanás está solto. Ele será preso aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do poço do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então Satanás será preso no período milenar. Então hoje Satanás está solto, Lógico. Ele só será preso. Ele será preso quando Cristo estabelecer seu governo milenar na Terra. Certo. É o que está escrito aqui. Uhum. No final dos 1000 anos, no versículo 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número como a areia do mar, para juntar em batalha. Porque, mais uma vez, no final do milênio, Satanás vai seduzir os homens e uma liderança vai se levantar para, mais uma vez, ir contra a cidade de Jerusalém.
E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, o texto é esse aqui, e o diabo que os enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. Perceba que aqui é um tempo diferente daquele tempo anterior, ou seja, é 1000 anos depois. Porque no capítulo 19, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. 1000 anos depois, Satanás é lançado no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta. Então haverá um milênio, não tem como você desconstruir a ideia do milênio literal. Não tem como. Não. Mas, e essa questão de inferno e lago de fogo, a diferença? Na verdade, o inferno propriamente dito é o lago de fogo, né? O inferno propriamente dito é o lago de fogo. Os que morrem, eu uso até uma imagem, posso mostrar? Pode sim. Eu uso até uma imagem aqui no meu seminário. As pessoas que morrem, elas vão para o mundo dos mortos. Elas vão para o mundo dos mortos. Como que é o mundo dos mortos? Aqui está. Pode colocar aqui. Coloca na sua frente. Na sua frente. Aqui na minha Aqui, frente. aqui, ó. Aqui. O mundo dos mortos é assim. Mundo dos mortos, sepultura, mundo dos Quer dizer mortos. que, na verdade, isso aqui é o Hades, né? Aquilo que a gente chama de Hades. O mesmo que Sheol? Não, né? Que é a forma hebraica da palavra grega Hades. Sheol é a forma hebraica da palavra grega Hades. Então, aqui é o mundo dos mortos. Ele era assim, porque você percebe que aqui está a cruz, não é? Sim, O seio de Abraão, correto? correto. Aqui está o lugar de Tormentos. tormento. É o lugar para onde foram, vão e irão as pessoas que não serviram, não servem e não servirão a Deus. Estão aqui conscientes. Conscientes. Lembra do texto de Lucas 16, do 19 ao 31, que a gente tem como uma parábola, mas o texto não é uma parábola. O rico e o Lázaro não é uma Não, parábola? não é uma parábola, não. Porque parábola não pode ser personalizada. Não se dá nomes aos personagens das parábolas. Jesus, ele conta essa narração crítica de um fato em forma de parábola, mas não é uma parábola. Você percebe o rico que... estava no lugar de tormento, né? Isso mesmo. E ele pede, porque o seio de Abraão estava aqui. Cristo desceu no mundo dos mortos, sim ou não? Sim. Desceu. Sim. Ele transportou o seio de Abraão para cima. Quem morre vai para o paraíso. Você sabe que o paraíso vem do iraniano, que significa o parque de Deus, né? É mesmo, não sabia não. Imagina você num parque. Eu já fui na Disney. Eu fiquei encantado com aquilo ali. Olhando... Não, você fica assim deslumbrado. Eu fiquei pensando, imagina o parque de Deus. Traduza isso de forma espiritual. Porque tem gente que acha que, os adventistas acham que quem foi para o céu, quem vai para o inferno está dormindo. Não existe sono da alma. Não existe aniquilacionismo. Não existe imortalidade da alma. Adormecimento. Não, de forma alguma. A alma é eterna. E só vai acordar no juízo final, não existe. Isso é uma heresia das mais graves, tá? Então os que morrem em Cristo estão no parque de Deus? Sim. E os que morrem sem salvação estão conscientes no mundo dos mortos, no lugar de tormento. Eles serão ressuscitados em Apocalipse 20, por ocasião do juízo final, quando todos os ímpios ressuscitarão. Deus irá ressuscitá-los. Como ter convicção disso aí e não ter assim, uma percepção que tudo isso é utopia? Porque existe uma lei moral dentro de nós, né? Você sabe que isso aqui é verdade. O ímpio sabe que é O inferno é real? real. Por que o homem lança... Porque o Deus não é amor, Deus não é a fonte do amor, ele não se revela como o próprio amor, como ele terá a capacidade de lançar a coroa da sua criação, que é o homem, no inferno? É a sua justiça. O amor de Deus não está em detrimento da sua justiça.
E, na verdade, tudo que Deus fez é bom. Só existe uma coisa que não é bom. Sabe qual é? O quê? Que o homem não esteja só. Ei, pastor, posso fazer uma pergunta dentro dessa colocação? No caso, assim, acreditamos que o evangelho foi pregado a todos já, não? Em Mateus 24. Todos já ouviram o evangelho? Nos dias de Paulo, ele disse que o evangelho foi pregado a todo mundo, né? Em Colossenses, ele fala sobre isso. Então, porque no final ali do versículo 14 de Mateus 24, fala que vai ser o fim, virá o fim quando o evangelho alcançar todos. O evangelho do reino. Mas esse fim aí é porque a gente acha que o fim é quando Jesus falou, não, o fim não é agora, gente. É dentro dessa escatologia. Eu achei. O fim não é agora, o fim de tudo é no juízo final, quando os ímpios serão condenados e o estabelecimento do estado eterno. Pós-milênio, que o senhor acabou de falar agora, né? Depois do E milênio haverá. testemunha a todas as nações, então virá o fim. Perfeitamente. Mas quando a igreja for... Hoje o evangelho está chegando em vários lugares através da internet. Pois né? é. Eu fiz... Fazer uma pergunta do pastor Fábio, que eu achei interessante, que voltou, né? Nosso professor presidente Antônio, ele perguntou assim, ó, como os calvinistas explicam o juízo final? As pessoas serão culpadas dos pecados que não escolheram, mas foram obrigadas por Deus a pecar? Olha só, eu não sou adepto, o meu pastor, eu não sou adepto da doutrina do calvinismo, tá? Eu não acredito, eu considero algumas coisas, mas esse lado da predestinação, para mim, é um dos mais absurdos, porque a predestinação ela não faz parte do caráter de Deus. Como que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição? Sendo que Deus não se alegra na morte do ímpio. Não tem prazer. Então não existe uma eleição. Só um momento, Fábio. O pastor, a última parte da pergunta dele foi? As pessoas serão culpadas dos pecados que não escolheram, mas foram obrigadas por Deus a pecar? Eu não acredito. Eu não acredito. Que Deus obrigou as pessoas a pecar? Eu acho que é dentro dessa perspectiva que o senhor acabou de falar aí agora. Porque se existem os eleitos, que de qualquer forma eles serão salvos, são predestinados à salvação, isso quer dizer que Deus tomou isso para si e permitiu os outros viver de forma leviana, à la vontade. Eu quero ver um detalhe, por exemplo, não, o Judas estava predestinado à perdição. Estava... Isso é predestinação ou é presciência? Porque Jesus estava à mesa com os 12. Judas estava ali, correto? Correto. Você já percebeu que Jesus ele pegou o pão, molhou no vinho e deu na boca de Judas? Sim. Por que ele não fez com os outros discípulos? Por quê? Fez apenas com Judas. Isso é cultura. Não tem como você refutar a cultura do povo hebreu. Pegar o pão e molhar no vinho e dar na boca de alguém, aquilo ali é uma declaração. Jesus estava dizendo a Judas, Judas, eu sou seu amigo. Em outras palavras, olha lá o que é que você vai fazer. Tanto que quando Jesus está lá no Getsemane orando, que Judas foi com a guarda para prendê-lo, o que foi que Jesus disse a Judas? Amigo, a que vieste. A que vieste? Ou seja, Judas, olha lá. A questão é que Judas já tinha vendido Jesus, né? Porque você sabe que honra significa peso, né? É o peso que você dá a uma pessoa. Judas olhava para Jesus e não via Jesus como um Messias, ele via Jesus como um escravo. E por isso que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Agora essa história não acaba aqui. Jesus é preso, Judas ele fica completamente perturbado. O que foi que Judas fez com as moedas de prata? Foi devolver? Ele arremessou no templo. Isso aqui é cultura judaica, você não tem como refutar isso aqui. Isso aqui é uma forma da pessoa expressar fisicamente que se arrependeu daquele ato que fez. Aí você pode dizer assim, mas Judas se arrependeu? Judas se arrependeu. Aí surge uma pergunta, né? Mas Judas foi salvo?
Houve salvação para Judas? Não. Não foi salvo? Não. Mas ele se arrependeu. Mas por que não foi salvo? Porque ele se arrependeu do ato que ele fez, que ele praticou. Ele não perdoou-se a si mesmo. E existem duas teorias sobre isso, né? Existe que ele se enforcou e existe quando ele estava indo para se enforcar, ele caiu. Sim, e acabou morrendo. Foi. E acabou as suas entranhas. Então, se ele não se enforcou, ainda assim ele perdeu a salvação? É lógico. O Fábio, acontece isso muito hoje em dia. Pessoas que cometem algum tipo de pecado e depois dá cabo da sua própria vida. Quantos líderes? Eu conheci um presbítero, não vou mencionar o nome aqui em respeito à família, etc. Mas pessoas me falaram isso há muito tempo atrás, que ele se enforcou por conta de um pecado que ele havia cometido. Vários líderes, pastores de igreja, pessoas por medo, por temer a vergonha, a exposição ao vitupério, dar cabo da sua própria vida. O mandamento de Jesus é: amai ao próximo como a si mesmo. Você precisa se amar. Você precisa se amar. Você precisa se perdoar. Então, dentro dessa perspectiva aí, não há perdão para aquele que se suicida? Não há salvação? Esse tipo de suicídio planejado, eu não acredito que haja. Isso até confronta até um doutor que eu gosto muito dele, Augusto Nicodemos, que há um tempo atrás ele veio falando que havia sim perdão, haveria possibilidade de salvação para aquele que tirou a própria vida. Mas isso aí você tem que analisar, que tem pessoas que se suicidam porque, por exemplo, pessoas que estão em níveis elevados de depressão, que entende que tirar sua própria vida é viver. Eu não estou falando... E quando eu abro minha caixinha de pergunta no Instagram, sempre pessoas me perguntam sobre isso e eu mando as pessoas consultar um amigo meu, o Dr. Rodrigo Assunção. Joinville. Isso mesmo. Eu estou falando de pessoas que tiram a sua própria vida estilo Judas. Ele planejou aquilo. Ele planejou. Tem gente que vai... Eu recebi um vídeo aqui no grupo de pregadores que um cara, ele filma tudo que ele vai fazer. Na verdade, eu recebi 2 vídeos. Tem um que joga gasolina no seu próprio corpo, deixa o celular filmando, ele fala e ele ateia fogo no próprio corpo. E a Bíblia diz assim: não matarás. É um assunto muito delicado. E eu gostaria que quem está vendo esse vídeo que entendesse que eu estou falando daquela pessoa que orquestra o seu suicídio. Um planejamento. Ele planeja tudo. É a mesma forma da pessoa que peca, mas antes de tudo planejou. Perfeitamente. Não é inconsciente, é consciente, foi premeditado, né? Perfeitamente. Quando a Bíblia diz assim, não matarás, não significa que você não deve matar o seu próximo apenas. Você também não pode tirar a sua própria vida. Você precisa se amar. Ame-se. Você que cometeu qualquer tipo de pecado, não dê cabo da sua própria vida. Você precisa entender que Deus perdoa. Deus perdoa. É que a sociedade ela não perdoa, em se tratando de pessoas que têm posição na sociedade. Essas pessoas, às vezes, elas, por vergonha, acabam cometendo essa atrocidade contra a sua própria vergonha, vida. Culpa, né? Pastor, a gente iniciou essa conversa aqui falando que a escatologia é um assunto relevante para esse tempo. Sim. O senhor falou que é relevante para todos os tempos. Sim. Mas o meu posicionamento de dizer que é relevante para este tempo, porque pouco tem se falado sobre a escatologia. As pregações
não são direcionadas sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Há uma escassez hoje de ministros que entram nessa linha escatológica. Olha, eu acho que os pregadores hoje, com respeito a muitos deles, mas alguns deles pregam mais para salvar o seu sermão. Dos anos 2000 para cá, a proposta de pregação mudou muito. Eu conheci Jesus em 1994, 1995. Era raro você não ouvir, pelo menos 2 vezes na semana, nos cultos, mensagem que falava sobre arrebatamento, juízo final, morte e ressurreição de Jesus, santidade. Dos anos 2000 para cá é que os púlpitos foram assumidos mais por pessoas com uma proposta de mensagens de autoajuda. O antropocentrismo teológico, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, tudo mudou. Os coachings. O coach leva você a olhar para você. O pregador precisa ser biblicista. Ele tem que levar você a olhar para a Bíblia. Você não vai para o culto para você voltar feliz. Você vai feliz para o culto para você ser confrontado por Deus. O evangelho é um confronto. Não é para você ir para o culto e chegando no culto você ser massageado. Porque tem pessoas que, porque passou um dia difícil, um dia de cão, ele vai para a igreja para ele ouvir aquilo que ele quer, aquilo que na verdade não é o que precisa, né? É o que ele quer ouvir. E no culto o pregador precisa ter uma responsabilidade no altar. Há um falso evangelho sendo pregado nas igrejas? Não vai demorar muito tempo e as pessoas vão chegar na igreja e vai ter um cardápio do lado de fora, falando o que a igreja propõe para os seus ouvintes. Na verdade, esse cardápio já é em casa, né? Que as pessoas deixam de ir à igreja e escolhem a programação de mensagem que vão assistir. Que eu não acredito, para mim isso não é culto. Para mim, você cultua a Deus em casa caso você esteja doente. Crente tem que congregar, crente tem que ter um pastor. Já viu ovelha sem pastor? Essa ideia de desigrejado, que hoje no Brasil deve ter mais de não sei quantos milhões aí, mas tem 20 muito. milhões a última estatística e pós-pandemia. Isso mesmo. Desigrejados que acham que está saindo de um sistema. Gente, isso é o cúmulo da estupidez. Como que você vai cultuar a Deus em casa? Você está lá de bermudinha, sem camisa, no sofá, comendo pipoca e cultuando a Deus. Isso não é um culto. Nos dias de Jesus haviam 400 sinagogas. Jesus ia na sinagoga toda semana. Até Jesus congregava, meu. Aí a pessoa não quer ir ao culto. O culto em casa é caso você esteja doente. Porque se você está sadio, você tem que ir ao templo para cultuar a Deus coletivamente. Mas uns usam o argumento... Pode continuar. O nosso modelo de culto é sinagogial. O nosso modelo de culto é sinagogial. Você vai lá, canta, faz orações, ouve a palavra. O nosso modelo de culto é sinagogial. A liturgia do culto. Isso. É que alguns usam o argumento que não estão indo à igreja porque foram feridos pela igreja. A igreja tem essa capacidade de ferir alguém? A igreja institucional, não. A igreja de Cristo, a igreja invisível, não. Agora, tem crente atribulado dentro da igreja, né? Tem muito crente atribulado. Tem gente difícil, né? Dentro das igrejas que acaba ferindo outras, mas é assim mesmo. Você vai aprendendo. Não acho que seja a razão para você deixar a sua igreja por conta de problemas que aconteceram, né? Infelizmente acontece. É um tema delicado, mas você não pode deixar de congregar para você ser um desigrejado, porque você precisa de um pastor,
de alguém que sare suas feridas. Mas, pastor, uma pergunta, professor. O senhor acha que muitos desses desigrejados pode ser culpa do pastor? É um assunto que a gente ficaria aqui dias comentando. Tem muito pastor que deixa a desejar. A função do pastor é cuidar das ovelhas. Você sabe que nos apriscos não havia porta, né? Não havia uma porta de abrir e fechar. Você sabe disso. O aprisco era sem porta. Você sabe, né, Fábio? Sim. Porque depois que o pastor colocava as ovelhas dentro do aprisco, ele deitava-se sendo a porta. Ele mesmo que deitava. Era. Porque a ovelha não passa por cima do seu pastor. E o pastor não saía... O pastor não levava as suas ovelhas para o pastoreio sem antes ele fazer um exame do local que ele ia levar as ovelhas. Ele fazia um exame primeiro para ver se tinha água limpa, segundo, para investigar se não havia predadores, lobo, leão, urso. Então, esse zelo de alguns pastores não permitir que as ovelhas que ele está pastoreando e visitar outras comunidades de fé é benéfico para a ovelha? Eu, se eu fosse pastor, eu não proibiria. Agora, se é uma igreja que, pelo amor de Deus, né, tem umas igrejas aí que só o sangue. Um tipo de esculhambação com pentecostalismo. Gente rodando com espada, com incensário de fogo, trepando em coluna de templo. Que diabo de Pentecoste é esse? Não é o Pentecoste bíblico, não é o Pentecoste clássico. A gente vive um sincretismo religioso dentro do próprio cristianismo? Em algumas igrejas, sim. Em algumas igrejas, sim. Mistura de elementos de outras religiões, sal grosso. Um dia eu fui numa igreja, o pessoal estava saindo com os porquinhos na mão. E eu perguntei, para que esses porcos? Eles, Aí o pessoal disse que depois ia ser entregue a vassoura, que era uma campanha. O porco é como se fosse o porco de Gadara. E a vassoura era para varrer os demônios de dentro de casa e depois quebrar o porco, porque os demônios iam entrar no porco, irmão, pelo amor de Deus. A mente desse povo é fértil também, né? E as pessoas são manipuláveis, né? As pessoas. Mas como a gente consegue identificar o falso evangelho, pastor? Dentro desse aspecto. Você vai pela igreja, não tem a pregação do evangelho, pregação bíblica, cristocêntrica, tudo é campanha, 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 não é o evangelho de Jesus. Vira heresia, né? Não é o evangelho de Jesus. Você não vai atrás das bênçãos. Você não vai. A etimologia da palavra bênção no hebraico significa que é algo que vai atrás de você. A bênção vem até você, não é você. Você fica atrás de bênção aqui e acolá. O senhor tem uma vertente pentecostal, nós temos uma vertente pentecostal, certo? Lógico. Só que tem um neopentecostalismo hoje, que tem grandes igrejas. E eu vejo que há uma confusão que os mais tradicionais fazem, associando o pentecostalismo com o neopentecostalismo. Tem uma diferença, né? O neopentecostalismo, os neopentecostais são totalmente diferentes, por exemplo, da nossa igreja, a Assembleia de Deus, que é uma igreja histórica, centenária, sim, que acredita nos dons, que acredita naquele Pentecoste clássico. Na verdade, hoje a gente vive mais assim para eu acho uma esculhambação no evangelho hoje. Tem gente inventando línguas estranhas, meu amigo. Plix, plugs, plugs. tem. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que você deve falar a língua que o Espírito Santo plantou no seu espírito. Inventar línguas estranhas. E o pior de tudo é ver pessoas tentando interpretar. Não adianta, Fábio. Se você está sendo usado por Deus, a igreja sabe que você está sendo usado por Deus. A igreja sente, né? O espírito não testifica adianta. em nosso espírito, né? Sim, sim. Mas os incautos acabam acreditando, porque o termômetro do culto é o pulo. E não adianta você forçar, amigo. Não adianta.
Tem lugares que você vai pregar, você jejuou a semana inteira, você leu a Bíblia, você meditou, e quando chega lá, Deus assim pega você e diz, não vou fazer, e pronto. E não adianta você, o pregador, ficar inventando, tô vendo anjo, entregar profecia. Deus não manifestou, irmão, não manifestou-se. E os pentecostais precisam parar com essa ideia de que o culto só foi um culto extraordinário quando há pulos, quando há gritos. Tem cultos que Deus vai sussurrar aos nossos ouvidos. E esse é o melhor culto, sabia? Quando Deus fala intimamente com a gente. Aquele silêncio. É a brisa na caverna de Isso aí Elias. mesmo. Isso aí. Pastor, mas o senhor prega há quantos anos? Há mais de 20 anos, né? 20 anos. Teria como o senhor pontuar a diferença entre os pregadores do passado para os pregadores do presente? Por exemplo, o que é que os pregadores no passado, que essa geração... O que é que os pregadores da geração de pregadores do passado tinha que essa geração de pregadores do presente não tem? E o que é que essa geração de pregadores do presente tem que, se a geração do passado tivesse, seria mais poderosa? Os pregadores de hoje têm mais conhecimento teológico. Hoje tem a internet, né? Quando eu comecei a pregar, não tinha redes sociais. Não tinha o YouTube, Instagram, Wikipedia, Google. Não tinha. A geração hoje também é mais exigente, né? Você vai pregar sobre Bartimeu. Então, o cego, Bartimeu, não é o nome do cego. A geração hoje quer entender o que é. Babá é filho, Timeu é que o cego é filho de Timeu. Bartimeu. Antigamente não tinha essa estrutura teológica. A gente chegava na rua, abria a Bíblia, contextualizava-se muito pouco, não tinha aquele contexto histórico, aquele sermão robusto, né? Mas os pregadores oravam muito. Eles tinham muito poder. Era raro você ir num... Me emociono quando eu falo isso, porque eu conheci Jesus no meio de um povo que Deus falava. E eu vi muitas manifestações extraordinárias de Deus. A igreja orava muito. E não há essas manifestações hoje? Não, hoje mais não. O que aconteceu? A igreja deixou de orar. Eu conheci Deus no meio de um povo que Deus falava. Deus trovejava. Na rua as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu ia para os evangelismos com uma guitarrinha Giannini. Colocava uma caixinha de som no meio da rua. E a gente... Foi na cruz, foi na cruz. Meu Deus, e a presença de Deus se manifestava. E as pessoas eram libertas de demônios, manifestavam-se. As pessoas eram curadas. Tinha nada de invenção. Nada. 7h a igreja estava repleta de gente orando. Não tinha lugar. Não havia salinha para as crianças. As mães ficavam grudadas com seus filhos. 2, 3, 4 filhos ali. Os meninos tinham que orar. E eu fiquei assim com os meus filhos várias vezes. Revezava-se com o pai. A escola dominical não tinha lugar para o povo. Os cultos eram extraordinários. Era raro. Vai numa vigília hoje. Não tem oração na vigília. Canta e roda. É só canta. As vigílias começavam às 9h da noite com 1 hora de oração. Sim. Ninguém ficava comendo lá de fora da igreja ou conversando, não. Às 6 horas da manhã. O que está faltando para a nossa geração? Oração, mano. Oração. Se hoje fosse para o senhor fazer um clamor de tudo que o senhor já viu, já viveu, das experiências que teve, faz de novo, Senhor. Qual seria o seu clamor? Esse aí, faça outra vez, Senhor. O quê? Tudo que eu vi, que eu não vejo mais hoje,
Tudo que eu vi. É indizível, amigo. É indizível. Essa geração de cristãos, como já dizia Paulo Rasos. Júnior, Cristãos rasos que vivem ali à margem do rio. Paulo Júnior diz que essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. Desculpa, tô até me emocionando. Fique à vontade. Mas eu faço isso de alma, porque eu tenho saudades. E é saudosismo. Não é saudosismo. É que você tem saudade daquela água que a gente bebia. Os círculos de oração eram cheios. O evangelismo. Essa geração, ela infelizmente, ela deixa a desejar. Mas o senhor acredita que haverá um avivamento antes do arrebatamento da igreja? Não. Eu não acredito. O que o senhor acredita, então, para essa geração agora? Jesus vem. A oportunidade está aí para todos. Jesus vai levar a igreja. O evangelho vai... Na grande tribulação, muita gente vai ser salva. Tem que segurar, né? Suportar, né? E pastor, mas sabemos que o Espírito Santo não vai subir, vai subir junto com a igreja. Que é algo que eu já não defendo, porque é impossível o homem ser salvo sem a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Então essa ideia de que o Espírito Santo foi embora, que os filhos da barriga das grávidas sumiu, não tem isso na Bíblia. Eu, particularmente, crendo que sempre ele teve que ir por causa da igreja. A igreja foi arrebatada, ele volta para a igreja. Mas se o Espírito Santo voltar, sem o Espírito Santo não há salvação. Ele é o único agente da salvação. É o único agente da salvação. É impossível o homem ser salvo sem a ação do Espírito Santo. Aí que vem a dúvida. Então o senhor acredita que o Espírito Santo vai ficar na estará agindo aqui, lógico. Como que as pessoas serão salvas sem a ação do Espírito Santo? O único agente da salvação. Qual o texto da Bíblia? Não existe. E Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Davi disse no Salmo 139 que se ele fosse ao céu, o Espírito estaria lá. Se ele fosse num abismo. O Espírito Santo é onipresente. Pastor, o senhor se emocionou aí e falou até em lágrimas, mas será que a gente não está vivendo esse tempo de escassez espiritual, de letargia espiritual, pelo fato do cessacionismo ter entrado dentro da igreja, principalmente dentro do nosso nicho pentecostal, e ter abalado a fé de muitas pessoas de não acreditarem mais na continuidade dos dons do Espírito? A igreja deixou de orar, Fábio. A igreja deixou de orar. As manifestações eram por conta da oração, intimidade. Intimidade com Deus na oração. Era por conta de teologia, né? Não. Intimidade com Deus na oração. A oração, ela como diz o Hernandes Dias Lopes, né, une a fraqueza humana à onipotência de Deus. Não é 20 minutinhos de oração, não. Horas de oração. Horas de oração. Amigo, você não ia num culto que Jesus não batizasse com o Espírito Santo. Aí vem hoje crente da Assembleia de Deus dizer, acreditar no cessacionismo da teologia reformada, que Jesus não batiza com o Espírito Santo. Como que tu vai dizer que Jesus não batiza com o Espírito Santo? Para mim, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. E quero ver tirar isso de nós. Não vai tirar de mim. Uma doutrina pode ser desconstruída e reconstruída a outra. Uma educação pode ser desconstruída e reconstruída a outra. Agora, tirar a experiência de alguém não tem como. Né? Não tem como. É uma experiência. O evangelho é empírico. A questão é que as pessoas não estão buscando em oração. Eu quero ver, eu desafio aqui, você que é adepto da teologia reformada, você que é calvinista, você que é cessacionista, eu desafio você orar comigo todos os dias, 2 horas de oração. Eu quero ver Jesus não te batizar com o Espírito Santo. Falta-nos também santidade? Falta a oração que produz tudo isso.
Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, para a gente caminhar para o final. O senhor está cansado. Gente, o pastor Denilson, ele está aqui pelo coração dele mesmo, pela bondade, porque ele tinha todos os motivos hoje para não estar aqui, já era para estar descansando. Teve problema com o carro lá no Goiás, pneu, arrebentou tudo, noite todinha acordado. Fomos no aeroporto, buscamos ele agora. Até resolver toda essa situação, ele veio aqui para o podcast, então fica aqui minha gratidão, pastor Denilson. É uma honra estar com você, eu amo a sua vida. Obrigado, pastor. Eu tenho uma grande admiração. Leonardo Ravenhill, ele escreveu um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Pastor Denilson Lima, na sua percepção, nessa geração hoje, por que tarda o pleno avivamento? Porque falta oração. Não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito. Oração. Oração. Sem oração e lágrimas não haverá avivamento. Todos os avivamentos que houve iniciou-se com oração. A igreja brasileira precisa orar. A igreja brasileira precisa voltar ao altar da oração. Estamos distantes desse altar? Estamos. Os escândalos, Estamos. tudo isso que nós estamos vivendo é falta de oração? Sim. As bizarrices, Sim. as ditaduras, a exposição de tantas coisas que está mexendo com a estrutura de fé dos pequeninos. É Sim. falta de oração? Falta de oração. A verdade é esse coronelismo sempre houve, mas não com a proporção que está acontecendo nos dias de hoje. Aqui a gente poderia trilhar vários caminhos para discutir a respeito disso. Os pastores precisam ser pastores. Os pastores precisam ser pastores. Você sabe que Deus deu 7 dons, o Espírito Santo 9 dons e Jesus deu 5 dons. Os 5 dons que Jesus deu são os 5 dons ministeriais. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O pastor é aquele que pastoreia com singeleza de coração. Os pastores precisam. Eu sou a favor de que o pastor tenha salário, e o fato do pastor ter salário não significa que ele é mercenário, tá? O pastor come da lã da ovelha. Ele come da lã da ovelha? É lógico. É lógico. A ovelha é fonte de produtos de todos os aspectos. Fonte de renda? As Fonte ovelhas? de renda. Isso mesmo. A igreja seria uma fonte de renda, então? A lã, os chifres como receptáculos, buzina, o leite, a carne. Você via até de comércio, intercâmbio internacional nos dias de Jó. Aí mas você vai dizer, mas ali é ovelha, lá ovelha que, de 4 patas. Animal. É irracional. Bom, Jesus nos comparou a ovelhas. O pastor cuida das ovelhas, Fábio. Eu quero ver, você, eu quero ver quando alguém na sua casa fica doente ou um demônio se manifesta na sua casa, se você chama o prefeito da cidade. Chama o delegado. Chama o pastor. O pastor, ser pastor é o mais nobre e o mais difícil dos chamados. O pastor é tudo. O pastor é tudo. O pastor é psicólogo, o pastor é médico, o pastor é advogado, o pastor é construtor, o pastor é engenheiro, o pastor é psiquiatra, o pastor é conselheiro, o pastor é mestre de obra, o pastor é tudo. Mas por que a pessoa do pastor hoje está sendo tão banalizada, tão deturpado, perfeito. tão descredibilizado? Pois é, antigamente você ia no banco, o que é que você faz? Eu sou pastor, o gerente batia continência para você. Ou eu sou pastor, o gerente diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Entendeu? É. Mas o pastor, existem pastores. Existem pastores. E pastoras? Brincadeira. Existem pastores.
Existe, né? E Deus deu Isso, pastores às existe. suas ovelhas. Os pastores né? que cuidam. Pastores, cuidem das ovelhas de vocês. O pastor tem 3 coisas: vara, cajado e azeite. Vara, cajado e azeite. É. Tem significados? Sim, vara é porque a ovelha apanha mesmo. O cajado é para puxar, né? Às vezes a ovelha... O pastor é aquele pastor que cuida das ovelhas. Trazer para perto. O azeite sara as feridas. É, perfeito. Tem muita gente que me questiona, pastor, eu contei um problema para o meu pastor no gabinete e à noite ele estava falando no púlpito. Pastor, não faça isso. Faça. Aquilo que você escuta no gabinete, fica no gabinete. O pastor tem como função pastorear, cuidar, sarar as ovelhas. Você sabia que na Palestina as ovelhas às vezes ficavam muito doentes e o pastor fazia um exame na ovelha e não descobriu o que ela tinha? Porque eram insetos que entravam nos ouvidos das ovelhas. É mesmo. Era. E a ovelha ficava raquítica, ia emagrecendo, e o pastor podia tocar fogo na ovelha que aqueles insetos não saem dos ouvidos. E o que tinha que fazer daí? Azeite. Colocava azeite na cabeça? Não, pingar azeite no ouvido. Ah, por este motivo, então, que geralmente é colocado sobre a cabeça das ovelhas azeite para afugentar os insetos. E olha só, tem muito crente doente por causa disso aqui, ó. O que é que você tá vendo aqui? O que é isso? Orelhas, ouvidos. Não, você tá vendo uma orelha, não tá? Tô. Mas dá uma reparada. Olha direitinho. O que é que você tá vendo aqui? Você tá vendo um feto. Ah, olha isso. Tudo que você ouve gera aqui dentro. Isso é profundo. Um dos maiores problemas dentro da igreja hoje, sabe o que é? Isso aqui, ó. A língua. Que ganhou 10 cúmplices. Verdade. Não só na igreja, na sociedade geral, né? Pastor Denilson, a gente precisa encerrar. Eu sei que o senhor recebe muitas perguntas na sua caixinha de pergunta, mas deixa eu fazer uma pergunta para te fazer pensar. Na vida, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Eu acho que eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas se você tem uma pergunta, você pode fazer. Na vida, qual pergunta eu gostaria de responder, mas nunca te fizeram? E eu acho que nunca parei para pensar Nunca parou para pensar? sobre essa pergunta que eu gostaria de responder. 40, quase 50 anos já, pastor? 52. 52 anos de idade, muitas experiências vividas, pai, avô. Mas se você tem uma pergunta, você pode fazer, que eu já estou aqui já. Eu vou fazer agora. É? Pastor Denilson Lima, o que é a vida? A vida para mim é Cristo. A vida é Cristo. A vida para mim é João 3,16. É o texto que eu mais amo. O texto que eu mais amo é João 3,16, que é... E tem um outro versículo que eu amo muito. Eu posso ler? Sim. Esse versículo aqui é o segundo versículo que eu mais amo na Bíblia. Seria a expressão de vida para o senhor. Que silêncio, hein? Eu fiquei agora curioso sobre esse versículo aí. Deixa eu... Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo de número 17 e 18. Palavras de Jesus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha que lindo isso aqui. Ninguém me tira de mim. Não foi a morte quem matou Jesus. Jesus matou a morte. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele quis dar a vida dele por nós.
tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Meu Deus. Jesus quis dar a sua vida. Ele disse, eu quero dar e vou tornar a tomá-la. Ele entregou e a tomou. Isso mesmo, João 10, versículos 17 e 18. E ele conclui nessa versão que eu tenho aqui, esse mandamento eu recebi do Pai. Você já imaginou um diálogo no céu quando Cristo se prontifica a tabernacular entre nós, deixando a sua glória? Passando pela quenoses, a humilhação, nasceu aqui e ele veio com uma missão que o Pai lhe deu. O Pai disse assim, ó, vá, dê a sua vida e torne a tomá-la. Como é que seria esse diálogo? É um diálogo que já vem lá do tempo da pericorese, a dança da Trindade. Pastor Denilson, muita gratidão. A honra é minha. Muito obrigado mesmo por ter nos prestigiado aqui. Espero poder recebê-lo outras vezes para a gente dar continuidade a essa conversa. Um prazer. Um prazer. Deus abençoe. O senhor tem os seus livros, né? Tenho 7 livros escritos, está em promoção lá no meu Instagram, Denilson Lima Oficial. Aproveita, R$ 159,90, frete grátis para todo o Brasil. Tem o meu seminário. O seminário também. É o seminário mais pedido do Brasil hoje, pela misericórdia. É por curso também? Tem como comprar o seminário? Tem curso também, tem um curso, uma jornada no livro de Apocalipse. O link está na bio do Instagram. Também tem um curso sobre o tabernáculo. E @ Denilson Lima Oficial. Isso mesmo. Pelo Instagram. Isso mesmo. Dá para adquirir, tem um link, tem também um contato para adquirir tanto os livros quanto os seminários. Entra aí, após o podcast, procura @ Denilson Lima Oficial. Gesiel, muito obrigado. Valeu, Pastor Márcio, muito obrigado. Pastor Fábio Pimenta, obrigado. Eric, valeu. Mais um podcast. Hoje, Congresso da Umadã. Hoje à noite, 19 horas, nós estaremos no Templo Sede ali em Antonina. Pastor Denilson, preletor oficial dos 2 dias dessa grande festa. Pessoal, Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande, região, Paranaguá, Matinhos, Morretes. Pontal, Morretes, toda a região, Guaratuba. Hoje, na Assembleia de Deus, em Antonina, grande congresso da Umadã. Não perca, a partir das 19 horas. 19 é horas. isso? Está esperando lá. Está esperando? Fechou. Todo mundo. Nós vamos nessa semana que vem, com a graça de Deus. Estamos de volta. Muito obrigado. Até mais. Preciso ir no banheiro.